Estão me pedindo pra falar sobre a porra desse negócio, dessa descoberta aí da NASA, que divulgou um negócio de que os OVNIs na verdade estão no oceano e etc. E tá dando um puta de um buchicho, principalmente pra quem gosta da tal da teoria da conspiração. E é sobre isso que eu vou falar, dessa merda aí, da teoria da conspiração. Então, vocês vão entender que eu vou engatar o assunto do OVNI, da descoberta do oceano e tal, e eu vou unir um pouco sobre a natureza do que é o conceito de teoria da conspiração, sobre como existe um mecanismo por trás disso que faz com que tudo faça muito sentido. E nesse vídeo eu vou explicar isso pra vocês. Pra vocês entenderem mais ou menos, eu vou dizer como que as teorias da conspiração elas funcionam. Antes de tudo, você precisa entender o que é ciência e qual que é o objetivo da ciência, que isso precisa ficar muito claro pra gente poder começar esse papo aqui. A ciência, ela tem como objetivo provar as coisas, provar que as coisas existem, provar como as coisas são. E para isso elas precisam de uma coisa chamada material. Ela precisa de fonte, ela precisa de buscar isso para trabalhar isso e a partir disso chegar numa conclusão, chegar num resultado. Esse resultado é o que vai fazer com que as coisas sejam comprovadas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você precisa ter alguma coisa, né, a ciência precisa disso para ter alguma coisa, se ela não tem, ela não consegue comprovar, ela sequer acessa, ela sequer discute, você entendeu? Quando você estuda sobre método científico, né, sobre como se constrói uma lei científica, uma tese científica, um conceito, alguma coisa nesse sentido, você precisa ter alguma coisa. E a partir dessa evidência, né, você constrói o método, você faz prova de conceito, tem uma série lá de requisitos no fluxo para você chegar no resultado final. Mas quando você não tem, você não trabalha. Então a ciência, de uma forma bem resumida, a ciência nunca vai provar que algo não existe. Ela não vai, ela sequer discute isso, é algo que não é da matéria dela. Por exemplo, Deus. Por que a ciência nunca abordou Deus ou colocou alguma colocação em relação a Deus? Porque ela não consegue tangibilizar, ela não tem matéria suficiente para discutir a existência de Deus. Ela não consegue provar, por exemplo, que Deus não existe. Porque existe uma limitação, isso é a limitação. E é justamente aí que a teoria da conspiração trabalha. Porque ela pega essa janela de coisas que a ciência não consegue acessar, justamente porque sabe que a ciência não prova coisas que não existem, e trabalham em cima disso. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que é disso que a gente está falando, que é disso que eu quero engatar, a existência de extraterrestres. Não tem como a ciência comprovar que extraterrestres existem, porque elas não têm matéria suficiente para isso. Se elas tivessem, elas iam pegar isso, iam começar a estudar, iam começar a entender, e a partir disso, de uma série de evidências, de uma série de provas de conceitos, de conexões, estudos, teses, etc., elas iam conseguir chegar a um resultado. Mas como ela não tem essa matéria, ela não consegue comprovar que não existe. Isso uma série de coisas. Toda e qualquer teoria da conspiração, pega pra ver, faz esse teste. Pega essa teoria da conspiração e tenta ver se a ciência tem matéria suficiente para trabalhar em cima disso. Se ela não tem, ela não consegue falar sobre. E aí, no não falar sobre, é que entra a galera da teoria da conspiração criando o que quiser. A metafísica ela é um pouco disso, né? A física quântica pegando, se apropriando dos conceitos que a ciência não abordou e criando um monte de suposições, de teses, de coisas, de leis que eles falam, né? É isso. Né? Então, tipo assim, então me prova então que eu tô errado. Ela vai falar, cara, foda-se, eu não preciso provar que você tá errado porque eu não provo que coisas não existem. Eu provo que coisas existem. E se você não tem matéria suficiente para me trazer isso, eu não vou abordar. Eu não vou abordar. Então é uma coisa muito simples que a gente precisa entender. Essa noção de que a ciência só trabalha com coisas que existem. Ela não trabalha com coisas que não existem. Quer dizer, aliás, ela só prova coisas que existem. Ela só prova a existência das coisas. Elas não provam a não existência ou ela não invalida a não existência, entendeu? Ela não anula. Simplesmente porque ela assume assim, não consigo. Não consigo. E aí é nesse lugar do não consigo, nessa gordurinha onde ela não acessa, que a galera da teoria da conspiração abusa, cria, inventa. É quase uma arte, é quase um quê artístico, entendeu?
E por que eu tô falando isso? Porque essa questão da NASA soltar um comunicado desse de que os OVNIs, de que os extraterrestres estão no oceano, para a ciência não faz muita diferença. Porque enquanto ela não tem a matéria, ela não aborda. Entendeu? Então a gente vai seguir, né, sem a informação de que eles existem, sem a comprovação científica de que eles existem, porque não há matéria suficiente para tal. No dia que você apresenta e você traz e etc., aí sim a ciência começa a pensar nisso. Antes disso, é conspiração. Eu não estou negando a existência, de novo, até porque se eu for defender a ciência, eu vou me apegar a essa ideia de que se eu não tenho matéria, eu não consigo acessar. Mas é muito curioso, é muito importante a gente saber disso, o que é ciência e o que não é. Essa história do oceano, de que os OVNIs na verdade estão lá e de que não sei o que a gente tem, mas não. Todo esse negócio é mais teoria da conspiração, com base nesse conceito de explorar campos onde a ciência não acessa, do que de fato ciência ou coisa concreta. É isso que a gente precisa saber. Um beijo do Bolha, um papinho rápido aqui de YouTube, mas eu tava precisando falar sobre esse negócio, muita gente tá me cobrando, porque de alguma forma parece que eu tenho que falar sobre ET, então foi esse o meu posicionamento. Tamo junto, é nóis!